Então, aqui, Alcher ele faz uma parábola falando sobre colocar remendo novo em roupa velha. Ele fala que o rasgado vai acabar se tornando maior e não vai, os dois panos não vão se ajustar, porque um pano é novo e o outro é velho. Não vai colocar um vinho velho nem outros novos, porque senão os outros vão estourar. O que eu estou querendo mostrar? Eu estou querendo mostrar que não é para nós misturar a lei do Velho Testamento com a sua lei. Porque tem a lei de Moisés e a lei de Yahshua. No livro de 1 Coríntios fala sobre a lei de Yahshua. Yahshua pegou, da lei de Moisés, as únicas coisas que Yahshua pegou foi 9 mandamentos. Aí nós podemos até ver eles aqui. Um deles ficou de fora, no Novo Testamento, que é o sábado. Mas as outras, tudo que está lá, ele pegou. Desses 10, 9 ele trouxe para dentro do Novo Testamento. Agora, a lei de Moisés ela era formada por mais de 600 mandamentos. Aí Alcha falou que tudo ali já estava fora, já que agora era para seguir a lei dele, a lei que ele deixou para nós. Então, nesse texto aqui, nessa parábola aqui que ele está mostrando para os apóstolos, ele está querendo dizer, não se mistura mais a lei do Velho Testamento com a lei do Novo Testamento, os mandamentos de Moisés com os meus. Não é para misturar. Por quê? Porque a lei de Moisés, o que ela dizia? Ela dizia dente por dente e olho por olho. E Alcha já veio e falou, não, se te bater numa face, dele a outra. Se tomar a sua capa, dele também a túnica. Então, Yahshua, ele ensinou o contrário da lei de Moisés. A lei de Moisés ensinava a matar todos os inimigos. E Yahshua já ensinava a orar pelos inimigos. Então, a lei de Yahshua ela não pode ser misturada com a lei que Moisés deixou. Então, nesse texto aqui, ele já começa ensinando para os apóstolos quando ele estava na terra, que não era para poder fazer essa mistura do Velho Testamento, da lei de Moisés, com a lei dele. O Velho Testamento, hoje nós temos ele como sombra do Novo Testamento. O Velho Testamento, nós só olha lá e ele pega aquilo como sombra para entender a realidade que está no Novo Testamento. Então, lá no Velho Testamento, várias coisas lá eram um símbolo de Yahshua. Agora nós vamos trocar o símbolo pela realidade. É igual muitos irmãos perguntam para mim se quando vai orar para as pessoas se tem que ungir elas com óleo. E eu disse que não, que o óleo lá no Velho Testamento, o óleo representava o Espírito do Eterno. Mas no Novo Testamento, o Espírito do Eterno não é para ser simbolizado com o óleo, porque o Espírito do Eterno já está sobre nós. Nós já foi ungido com o Espírito do Eterno. Então, a unção do Eterno já está sobre nós. Então, agora nós temos que pegar o óleo para poder representar o Espírito Santo, mas não, o Espírito Santo já está em nós. Quem ensina isso é o livro de Tiago. Aí eu vou mostrar para os irmãos aqui que Tiago ele se tornou igual Pedro. Pedro ficou preso na lei. Aí o Eterno chamou o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, e mostrou para ele que era para largar a lei do Velho Testamento e passar a ensinar a lei do Mashiach, a lei de Yahshua. Aí Paulo aceitou. Pedro não. Pedro até bateu com ele assim várias vezes, mas não entrava na cabeça dele. Aí o Eterno teve que chamar o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. O Eterno fez um lençol descer diante de Pedro, diante de Cafos, e mostrou para ele vários animais ali. Aí, provavelmente, ali eram animais que não se comiam na era do Velho Testamento ali. Uma suposição hoje. Peixe de couro estava ali, que não pode, e várias outras coisas. Aí, o que o Eterno? Ele falou, não, jamais eu vou comer. Por quê? Por que ele falou, jamais eu vou comer? Porque ele era um seguidor da lei. Aí o Eterno falou, tudo aquilo que eu purifiquei não é mais imundo. Por que o Eterno falou isso? Porque os judeus, os ialdinhos, eles têm os gentios como imundos. E eles é que se colocam como os únicos que são puros diante do Eterno. Tanto que lá no templo, lá, só podia entrar lá dentro do templo os judeus, os ialdins. A parte de fora do templo ficou para os gentios, porque eles consideravam os gentios como imundos. Então, os gentios podiam chegar só na parte de fora, eles não podiam entrar lá dentro. Se eles entrassem lá dentro, eles eram linchados. Depois nós vamos até ver aqui uma parte que Paulo quase foi linchado lá com os colegas dele. Então, o que acontece? A lei ela tem que ser separada da graça. A graça
ela abraça todos hoje, né? O Yahshua, ele veio para derrubar o muro da separação que havia entre judeus e gentios, entre aldinos e gentios. Ele derrubou o muro da separação. Então, hoje, todos têm que estar debaixo da graça. Se eles quiserem ser justificados, tem que ser justificados somente em Yahshua. Quem quiser ser justificado pela lei, não vai ser justificado diante do Eterno pela lei. Essa questão da lei aí, quem é que promove isso aí? A Adventista, por exemplo, é uma religião que promove guardar a lei do Velho Testamento, guardar toda a lei. Eles querem guardar ali na risca, só que a Escritura fala que quem quiser guardar a lei e decaiu em um só mandamento será culpado de todos. Então, ninguém conseguiu guardar a lei até hoje. Só teve uma pessoa que conseguiu guardar a lei. Quem? Yahshua. Então, Yahshua, quando ele veio, o que está escrito no livro de Gálatas? No livro de Gálatas fala que ele nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Ele veio tirar nós da lei e trazer para a graça. Tanto os gentios quanto judeus e aldinos que estivessem ali guardando a lei, tinham que sair da lei e vir para a graça. Então, Yahshua veio fazer isso. Então, Yahshua, ele veio, ele mesmo ele fala, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Por quê? Porque nenhum homem conseguiu cumprir. Deus, quando começou a nascer homens na terra aí, que tentou guardar a lei, eles não conseguiram. Todos eles tropeçavam e caíram. Mas só teve um que cumpriu ela na risca, só Yahshua. Yahshua cumpriu toda a lei na risca. Por isso que ele nasceu debaixo da lei e ele veio para cumprir a lei. Então, ele guardou a lei na risca. Yahshua guardou na risca. Então, quando nós pegamos aqui, ó, deixa eu só pegar aqui Romanos aqui para nós ver. Vamos ler alguns versículos, aí fica mais claro ainda. Deixa eu ver. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Aqui diz assim: porque a finalidade da lei é o Mashiach, para a justificação de todo que crê. Algumas traduções vai dizer o fim da lei é Cristo, né? Essa aqui diz a finalidade da lei é o Mashiach, para a justificação de todo aquele que crê. A finalidade da lei era levar o homem até Yahshua. Aí, agora, o que acontece? Yahshua nos pega agora e passa a guiar nós através do seu Espírito. Através do seu Espírito, através do Espírito do Eterno. É que ele vai nos guiar. É tanto que a Escritura fala, nós somos guiados pelo Espírito do Eterno. A lei foi dada para as pessoas poderem procurar o caminho mais correto. Mas hoje nós temos a orientação que vem direto do Eterno, por meio do Espírito do Eterno. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos olhar quais eram os mandamentos que Yahshua deixou, não os mandamentos que Moisés deixou. Porque se nós for pegar os mandamentos que Moisés deixou, aí nós vai estar lá, vai estar escrito dente por dente, olho por olho. Se fura o olho da pessoa, nós tem que furar o olho dele. Se quebra o dedo da pessoa, nós tem que quebrar o dedo dele. Não, mas nós vamos pegar os mandamentos de Moisés e pegar os de Yahshua. Porque os de Yahshua agora é que está valendo. A lei de Moisés, ela já é passada, ela não é para ser guardada mais. Então aqui, ó, olha o que diz aqui, quer ver? Vamos aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 17. Eu acho que uma vez que eu falei isso em um vídeo. Porque tem muitas pessoas que lêem a Escritura, aí falam assim, o Novo Testamento ele começa no livro de Mateus. O Novo Testamento não começa no livro de Mateus, ele começa no livro de Atos. É ali que começa o Novo Testamento. Não está escrito ali, no Novo Testamento foi o homem que pôs. Ali, o homem escreveu lá, Novo Testamento, mas ali não é o Novo Testamento. Ali começa-se, ainda está no Velho Testamento. Por isso que Gálatas fala, Yahshua nasceu debaixo da lei e veio para resgatar os que estavam debaixo da lei. Maria pegou ele, levou lá no templo, vai estar escrito assim, e Maria apresentou ele conforme a lei de Moisés. Porque a lei diz que todo primogênito tinha que ser apresentado no templo. Aí ela teve que fazer um sacrifício com 2 pombinhas lá, porque a lei exigia o sacrifício. Então, Yahshua, quando curava uma pessoa, ele virava e falava assim, vai lá agora e oferece um sacrifício para o Eterno. Por que ele mandava sacrificar um animal para o Eterno? Porque ele ainda estava debaixo da lei. Eu lembro quando eu estava na denominação uma vez, que eu comecei a conversar com o pastor lá, e ele pegou e falou, não, mas o Salvador, que eu falei que o dízimo faz parte da lei de Moisés, e aí ele falou, não, mas aqui no livro de Lucas, capítulo 23, Yahshua mandou entregar o dízimo, porque Yahshua falou para os fariseus, vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho,
Vocês fazem tudo que a lei pede, porém negligenciais as coisas mais importantes, que é amar o próximo e amar o Criador sobre todas as coisas. Só que aí Yahshua vira e fala assim, devieis fazer essas coisas. Quer dizer, vocês devem entregar o dízimo, sem deixar de ter amor ao próximo. Aí o pastor falou, ele está mandando nós entregar o dízimo. Então, o dízimo não faz parte da lei. Só que ele esqueceu que Yahshua veio para cumprir a lei. E Yahshua ainda estava debaixo da lei. Então, Yahshua pregava a lei. E Yahshua, ao mesmo tempo que ele estava pregando a lei, ele também estava mostrando como é que seria, a partir da hora que ele morresse, como é que seria o seu mandamento. Então, a lei já começou a ensinar para os apóstolos, a lei ensina assim, mas eu ensino assim. Só que ainda, a minha lei ainda não está em vigor. O Velho Testamento fala para vocês fazer assim. O Novo Testamento fala para vocês fazer assim. Só que o Novo Testamento ainda não está em vigor. É tanto que está aqui, ó, Hebreus, capítulo 9, o que diz? Tá vendo? Vamos falar nessa parte aqui. Hebreus, capítulo 9, versículo 17, que diz assim. O testamento, de fato, só tem valor no caso de morte. Nada vale enquanto o testador estiver vivo. Então, aqui está dizendo assim, um testamento só passa a valer depois que aquele que escreveu ele tiver morrido. Aí ele passa a ter validade. Então, enquanto Yahshua estava vivo, o testamento que ele já estava começando a ensinar para os apóstolos, que é o Novo Testamento, ainda não tinha validade alguma. Ele estava ensinando, mas ainda não tinha validade. Por quê? Porque um testamento só passa a ter valor depois da morte do testador. Então, depois que Yahshua morreu e ressuscitou, aí começou a era do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento começa quando? No livro de Mateus? Não. O Novo Testamento começa no livro de Atos, porque o livro de Atos já começa a falar da ressurreição de Yahshua. Aí, dali para frente, agora foi introduzido o Novo Testamento. Ele passou a ter validade. Yahshua já tinha ensinado muita coisa, mas ainda não tinha validade. Por quê? Porque ele estava vivo. Então, o que valia naquela época, então? A lei de Moisés. Era a lei de Moisés que valia. Então, na hora que Yahshua morreu e ressuscitou, aí agora eu quero seguir a lei de Moisés. Aí vai acontecer o que comigo? Eu vou entrar em adultério. Por quê? Porque quem estava com Moisés no Velho Testamento ali, ó, a partir da hora que Moisés morreu, quem assumiu agora foi Yahshua. Então, o nosso noivo agora, o esposo da igreja, é Yahshua. Então, aqui, ó, o que está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 7. Aqui, ó. Romanos, capítulo 7, diz assim. Ou não sabeis, irmãos, que a lei domina o homem só enquanto está vivo? Assim, a mulher casada está ligada por lei ao marido, enquanto ele vive. Se o marido vier a falecer, ficará livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera, se for viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, ficará livre da lei, de sorte que, passando a ser de outro homem, não será adúltera. De modo análogo, também vós, meus irmãos, pelo corpo do Messias, foste mortos para a lei, para pertenceres a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, ele está falando, nós morremos para a lei de Moisés agora. Então, agora nós morremos para a lei para pertencer a quem? Pertencer a Yahshua. Por quê? Porque Yahshua passou a nos dar a graça agora. A salvação agora já não está ligada mais com questão de obedecer à lei de Moisés ali. Não, a salvação ela é pela fé, e é um dom do Criador. Não é pelas obras da lei. Na verdade, nunca foi, porque a promessa, a fé, ela vem antes da lei. A fé vem antes da lei. Ela começou com Abraão. Aí depois o Eterno entregou a lei para as pessoas entenderem que eles estão debaixo do pecado. E entender o que era certo e o que era errado. E até que tem pessoas que perguntam para mim, que as pessoas que nunca ouviu falar do Evangelho, nunca conheceu nada, igual aqueles índios que morreram lá, como é que eles vão ser julgados? Eles não vão ser julgados pela lei de Moisés. Eles vão ser julgados pela consciência deles. Porque a nossa consciência é o nosso juízo. Nós temos juízo dentro de nós. Quando nós fazemos alguma coisa errada, a nossa consciência nos acusa. Então, eles vão ser julgados pela consciência, não pela lei de Moisés. Então, aqui,
Ele já começa mostrando que o testamento só passa a ter valor depois da morte do testador. Se quem quiser ficar com Moisés, está em adultério. Você tem que decidir entre Moisés ou Yahshua, entre o Velho Testamento ou o Novo. Então vou jogar o Velho Testamento fora? Não, o Velho Testamento ele serve de sombras, sem contar que o Velho Testamento ele é formado pelos são os salmos, os profetas e a lei. São três coisas que é formado no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento está contido as profecias dos profetas, está contido os salmos de Davi, está contida a lei de Moisés. Só que nós vamos pegar o Velho Testamento, quando se refere à lei de Moisés, nós vamos pegar como sombra. Agora, quando se refere a profecias, as profecias elas vão se cumprir, porque elas não têm nada a ver com questão de mandamentos de lei. São profecias que o Eterno deu e vai acontecer no futuro. Então, o Eterno, ele mostra que nós temos que fazer a separação hoje entre a lei e a graça. Quem trouxe a lei foi Moisés. Quem trouxe a graça foi Yahshua. E aí, a graça de Yahshua não depende do nosso esforço para nós ser salvos. Depende do que ele fez por nós. Ele foi lá, já pagou tudo que tinha que ser pago, a dívida toda já foi paga. Aí agora estamos perdoados. O Eterno nos tirou das trevas e trouxe para a luz. Estamos no Mashiach. Aí agora o que acontece? Pode acontecer a disciplina? Pode, porque se nós quisermos desobedecer os mandamentos que Yahshua deixou, que inclusive nove deles ele trouxe lá do Velho Testamento. Ele pegou lá da lei de Moisés que o Eterno deu lá no Monte Sinai e revigorou eles novamente. Quais são eles? Por exemplo, aqui, ó. Se eu ler Êxodo 20, versículo 3, lá vai estar escrito: não terás outros deuses diante de mim. Se você for no livro de Atos, capítulo 14, vai falar: vós convertais ao Criador vivo, que fez os céus e a terra. Aí vai falar das imagens, não é para ter. Você lê Êxodo, segundo mandamento: não farás para ti mais escultura. Êxodo 20, versículo 4. Você vai no livro de 1 João, fala: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você vai em 1 Coríntios, Paulo fala para não prostrar diante dos ídolos. Então você vai vendo que desses 10, 9 estão contidos no Novo Testamento. Igual, por exemplo, aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, versículo 12. Efésios, filho, obedecei a vosso pai. Obedecei a vossos pais. Efésios 6, versículo 1. Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. Romanos 3, versículo 9. Não matarás. Fala do mesmo jeito. Não furtarás. Êxodo 20, versículo 15. Romanos 13, 9. Não furtarás. Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho. Colossenses 3, 9. Não mintais uns aos outros. Êxodo 20, versículo 17. Não cobiçarás. Romanos 13, 9. Não cobiçarás. Então, desses 10, só um que você nunca vai achar no Novo Testamento. Qual que é? O sábado. Porque o sábado, na verdade, o nosso sábado é Yahshua. E ele que é o nosso descanso. Por isso que ele falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O nosso descanso não consiste em um dia da semana, não. O nosso descanso consiste em Yahshua. A pessoa tem que descansar nele, entregar tudo nas mãos dele. Ele é o nosso descanso, ele é a nossa solução. Então, Yahshua ele se tornou o centro de tudo. A lei de Moisés, ela fala várias coisas ali representando ele. O cordeirinho representava ele, a arca da aliança representa Yahshua, a base do tabernáculo feito de prata representa Yahshua. São vários itens ali no Velho Testamento, tudo mostrando que Yahshua é o centro de tudo. Aí agora chegou Yahshua no Novo Testamento, por que não vai voltar lá para a sombra? Se é a realidade, já veio, já morreu, já ressuscitou, já está à direita do Eterno lá no céu, já enviou o seu Espírito até o nosso coração. Então, agora não somos mais guiados pela lei de Moisés, somos guiados pelo Espírito do Mashiach. Por isso que Paulo fala: quem não tem o Espírito de Yahshua, esse não pertence a ele. Quem não tem o Espírito do Mashiach, não pertence ao Mashiach. Ele é o general agora, ele é o cabeça, é ele que encabeça a igreja, e ele que tem que orientar ela nos caminhos que ela deve seguir. E ele que é o esposo dela, não é Moisés, mas Moisés passou, a era de Moisés acabou. Quem agora tem que falar com a igreja agora não é Moisés mais. A palavra agora ela vem por meio de Yahshua. Por isso que eu falei naquele vídeo lá. Quando apareceu Moisés e Elias de um lado e do outro e começaram a falar com Yahshua,
Aí os discípulos indagaram lá, o que é que fazemos na cabana para Moisés, outro para Elias? O Eterno falou lá do céu, este aí é meu filho amado, é a ele que vocês têm que ouvir. Então, nós temos que seguir agora tudo que está no Novo Testamento. Se eu tivesse só o Novo Testamento, ótimo. Não precisava mais do que isso aqui para nós entendermos. Mas o Eterno deixou tudo lá no Velho Testamento para nós compreendermos com mais facilidade tudo que está no Novo Testamento. Olha o que está escrito aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Entendeu? É tanto que no livro de... É tão tremendo que no livro de 1 Coríntios também, capítulo 3, se não me engano, fala assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Se a pessoa começar a se apegar demais na lei e na letra de Moisés, ele morre espiritualmente. Porque a lei de Moisés, sem o espírito do Mashiach ali, para nos dar orientação, para nós pegar aquilo ali como sombra e entender que aquilo ali é só sombra hoje. Aí, se não for dessa forma, a pessoa morre espiritualmente, a pessoa se torna uma pessoa religiosa. A pessoa se torna uma pessoa religiosa e começa a querer fazer as pessoas seguir ele, com doutrinas e filosofias de homens. Aí vai criando toda... É tanto que lá no livro de Isaías fala assim, ó, lei e preceito. Preceito e lei. O Eterno fala, eles estão seguindo preceitos e lei. Preceitos e lei. Deixa eles seguir até que eles caem e reconheçam. Que eles não dão conta de fazer a minha vontade se não for por meio do meu espírito. Então, por isso está falando, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Então, eu vou guardar toda a lei do Eterno. Você não dá conta, o Eterno já falou que se o homem tentar guardar toda a lei e tropeçar em um só mandamento, será culpado de todos. Então, para que eu vou querer guardar uma coisa se a própria Escritura já tirou, o Eterno já tirou aquilo de mim? Eu agora só tenho uma coisa que eu tenho que fazer: colocar o meu espírito em Yahshua, colocar a mente no espírito, porque no meu espírito está o espírito de Yahshua. Aí ele que vai nos orientar e vai nos guiar. A melhor maneira agora para a pessoa seguir o Eterno, a melhor maneira não é, a única maneira agora é essa, é no espírito. Não adianta querer encher-se de regras, de mandamento, e regra, mais mandamento, e regra. Não, você vai acabar caindo e tropeçando toda vez. Você tem que depender do espírito do Eterno para poder vencer tudo que não agrada ao Eterno. Então, aqui, ó, o que diz aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça do Mashiach e passeis a outro evangelho. Aí nos chamou pela graça. Agora, pela graça do Mashiach. E passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho do Mashiach. Entretanto, se alguém vos anunciar outro evangelho diferente do que vos anunciamos, seja amaldiçoado. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo. Agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebeste, seja amaldiçoado. Então, o que Paulo está mostrando aqui? Paulo está mostrando que tem pessoas querendo enfiar a lei na cabeça de vocês de volta. É tanto que o livro de Gálatas ele só fala sobre a lei de Gálatas. Gálatas, Paulo, o apóstolo, ele bate na lei 24 horas. Ele fala no livro de Gálatas que não guarda a lei nem por uma hora, mas que tem pessoas que vieram lá de Jerusalém, de Jerusalém, que estavam querendo perturbar a fé dos irmãos que tinham se afastado da lei. É tanto que Paulo, Shaul, ele foi, vou mostrar para os irmãos daqui a pouco, o confronto que ele teve com Tiago, irmão de Yaush. O livro de Tiago, alguns irmãos já perguntaram para mim se ele é inspirado. Eu falei que ele não é inspirado pelo Espírito Eterno. Ele tem coisas corretas e coisas boas, mas ele é um livro que foi escrito, alguns versículos ali, ó, alguns textos ali, foi escrito para confrontar o apóstolo Shaul. Ele fez para confrontar o apóstolo Paulo. O apóstolo, vou mostrar para os irmãos daqui a pouco. Então, esse livro, ele não é inspirado. Ele bate de frente com Paulo, ele bate de frente com Shaul. Só está mostrando que a salvação é pela graça, e Tiago quer mostrar que é pela lei, que é pelas obras da lei. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, o que acontece aqui? Em Gálatas, aqui, são várias passagens que ele bate de frente com a lei aqui, ó. De fato, pela lei morri para a lei, a fim de viver para o Criador. Fui crucificado junto com Yahshua. Então, aqui, deixa eu ver se eu pegar um 3 aqui, tá vendo? Aonde ele aqui, ó, no 3 aqui, ele fala que o 3:17. Ora,
Eu digo, uma lei vinda 430 anos depois não invalida um testamento anterior, legitimamente feito pelo Criador, de modo a tornar nula a promessa. Porque se a herança vem pela lei, já não é pela promessa. Ora, é pela promessa que o Criador agraciou a Abraão. Aqui, o apóstolo começa a querer mostrar que a salvação ela é somente pela fé. E a fé é um dom, é a graça que o Eterno nos deu em Yahweh. Então, a nossa salvação não depende de eu guardar os mandamentos da lei de Moisés, de eu guardar o sábado, de eu deixar de comer carne de porco, de eu deixar de fazer, Não, a salvação é pela fé em Yahweh. E é um dom que vem do Eterno e é de graça. Não é pelo nosso esforço. Olha aqui, ó, deixa eu só pegar uma passagem aqui, quer ver? Aqui, ó, Romanos. Eu vou pegar Romanos, quer ver, se os irmãos quiserem até abrir, pode abrir o livro de Tiago, os irmãos verem o confronto que acontece entre os dois. Aqui, ó. Deixa eu pegar o capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Ele está questionando, o Tiago aqui está questionando. Está perguntando, só a fé pode salvar alguém? Só a fé pode salvar alguém? Ele está querendo dizer que sem obra a pessoa também não ganha salvação. Tem que ter fé, mas tem que ter obra. O que ele fala? Se um irmão ou irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Ainda também, assim também a fé. Se não tiver obra, está completamente morta. Então, querendo dizer que a fé sem obra ela está morta. Agora, Paulo, apóstolo, já vai mostrar que não tem nada a ver com o que ele está falando. O apóstolo vai mostrar que se você ajuda as pessoas ou não ajuda, isso não vai influenciar em nada na sua salvação. Isso influencia em galardão. Porque quando você ajuda os irmãos, e Alcha falou que até um copo de água que você der a um desses pequeninos será contado como galardão. Então, toda obra que você faz, ela está centralizada em galardão e não em salvação. Porque se fosse assim, bastava nós fazer obra para poder ser salvo. Se fosse assim, o espiritismo estava feito, porque o espiritismo faz mais obra do que qualquer evangélico. Mas, no entanto, a salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé. Olha o que Paulo vai dizer agora no livro de... O que o apóstolo Paulo vai dizer agora no livro de Efésios. E depois eu vou ler Romanos aqui para os irmãos. Efésios. Eu vou só colocar os dois para entrar em confronto aqui, os dois livros, para os irmãos verem que o Tiago ele era religioso e guardava a lei. Ele era igual o apóstolo Pedro, até o apóstolo Pedro ser macetado pelo Eterno e entender que a salvação era só pela fé. Ele caía a ficha, demorou a cair a ficha. Olha aqui agora. Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim. 2:8. Versão 2:8. Pela graça foste salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É um dom do Criador. Não vem das obras, para que ninguém se enche de orgulho. O apóstolo falou assim, a salvação é unicamente pela fé. Não vem de obra alguma, para que você não venha arrastar bagaço contra o Eterno. Falar, não, eu fiz coisas boas demais, eu mereço ser salvo. O Eterno vai falar, não, a salvação é pela fé e é um dom que eu dou para quem eu quiser. Não vem de vocês, não. Então, por isso que nós é privilegiado. Não todo Eterno ter enfiado, você enfiar a mão no saco de feijão, daquele feijão clarinho, botar um preto lá no meio, pega ele lá no meio, e até foi assim, o Eterno escolheu nós no meio de milhares para nos dar o dom da fé. Não vem de nós. Ele quis dar essa fé para nós, cremos no Filho dele, no sacrifício que o Filho dele fez por nós. Então, o apóstolo Paulo começa a mostrar. Olha o que ele vai dizer aqui agora. Quer ver? Agora ele vai falar que... O apóstolo Paulo vai falar que a salvação... Quer ver? Deixa eu ver se é o 3 aqui. Aqui, o 4, capítulo 4. Que diremos, pois, de Abraão, nosso antepassado, segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele não tem de que se gloriar? Mas não perante o Criador. Que diz com efeito a Escritura?
Abraão creu no Criador, e isso lhe foi levado em conta de justiça. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como débito. Alguma tradução vai falar, mas como galardão. A quem, ao invés, não trabalha, mas crê naquele que justifica. Olha o que ele falou agora aqui, ó. A quem, ao invés, não trabalha, quem não faz nada para o eterno, mas crê naquele que justifica o pecador, que a tradução correta aqui é, justifica o pecador, é sua fé que é levada em conta de justiça. Ele virou e falou assim, talvez a pessoa creu em alça, mas não faz nada nem para o eterno e do trabalho, e não ajuda nem o irmão, mas nem para o eterno e do trabalho. Aí o apóstolo Paulo falou, mesmo assim, ele é justificado, porque é um dom do eterno. E dom é um presente. Tudo que o Eterno dá, ele não volta atrás. O Eterno falou que os seus dons são irrevogáveis. Se ele deu o dom para nós, do Espírito dele dentro de nós e essa fé, ele não toma ela de volta. E nem tira o Espírito de nós. Porque é um dom que ele deu. Ele não vai pegar. Por isso, que seus dons são irrevogáveis. Ele não pega para trás. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando, mesmo se a pessoa não fizer nada, mas crê naquele que justifica o pecador, é isso que é contado em conta. Por quê? Porque ele creu no Eterno e creu no sacrifício que Alcha fez. Mas ele creu não é porque ele quis crer, não, porque o Eterno deu esse dom para ele crer, para ele não se vangloriar. Mas aí agora, olha o que o Tiago vai dizer aqui. Ó. Tiago 2, 21. Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer seu filho Isaac sobre o altar? Olha ele questionando o apóstolo Saulo agora. Ele está falando, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu seu filho lá no altar? Já vês que a fé concorreu para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente. Agora Paulo já fala o contrário. Que diremos, pois, de Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não perante o Criador. Que diz com efeito a Escritura? Abraão creu no Criador, e isso lhe foi levado em conta de justiça. Abraão ofereceu o filho dele em sacrifício porque o Eterno colocou essa fé no coração dele para poder fazer isso. Os irmãos entenderam? Nós cremos no Eterno e buscamos o Eterno porque ele está operando em nós o querer. No livro de Filipenses fala assim que o Eterno é quem opera o querer. Até o amor que eu tenho pelo Eterno por Yalcha não vem de mim. Vem do Eterno e vem de Yalcha. Eu acredito que Yalcha coloca no nosso coração um amor para nós amar o Pai, e o Pai coloca no nosso coração um amor para nosso filho. Por isso que Yalcha falou, ninguém conhece quem é o filho senão o Pai, ninguém conhece quem é o Pai senão o filho. E ninguém vai ao Pai se não for para o filho, e ninguém vai ao filho se o Pai não levar. Então, um leva ao outro. O apóstolo Paulo falou assim, o Eterno se agradou em revelar seu filho no meu coração. Aí depois já vem Yalcha e fala que ele nos leva até o Pai. Então, é um levando ao outro. O Eterno glorifica o Filho glorifica o Pai. Mas tudo vem deles. O querer vem deles. Eu estou amando o Eterno, estou amando Yalcha, não é porque eu quero amar. Não é porque eu quis crer em Yalcha como meu Salvador, não. Porque o Eterno me escolheu antes da fundação do mundo e colocou a fé do seu Filho no meu coração. Então, eu não tenho mérito algum, nós não temos mérito algum. Todo o plano da salvação foi realizado pelo Eterno. Todo o mover foi realizado por ele. Por isso, na hora que Yalcha morreu, o véu do santuário se rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima. Mostrando que de cima para baixo, mostrando que foi o Eterno que deu a mão para o homem. Por isso que lá no livro de Gênesis fala que quem foi atrás de Adão foi o Eterno. Foi lá chamar ele, onde tu estás? Na pessoa de Yalcha, onde tu estás? E ele correndo dele. Então, o Eterno é que vem buscar o pecador, não é o pecador que vai até o Eterno. Então, essa questão aí que igual adventistas, esse pessoal todo aí querendo se justificar por meio da lei, nunca vai conseguir. Nós temos que entender que a lei, ela passou. Agora a salvação é pela fé. E a fé é o dom da graça do Eterno. Então aqui, ó, ele vai falar de novo agora. Vês que o homem é justificado pelas obras, não simplesmente pela fé. Olha o que ele está falando aí. Então, aqui os irmãos já perceberam que ele está querendo mostrar que o homem é justificado pelas obras. Aí ele fala, e não simplesmente pela fé. A fé é tudo. Sem fé não existe salvação. E a fé é igual a apóstolo Saulo falou no livro de Efésios. Não vem de vós. É um dom
do Criador para que vocês não se encham de orgulho. Então, o apóstolo Shaul desmascarou o livro de Tiago em várias passagens e mostrou que Tiago era religioso e estava religioso igual Pedro. Pedro e Tiago eles chegaram a formar o bloquinho deles. No livro de Atos ali fala que quando livro de Atos e Gálatas, né? Fala que quando Paulo Shaul chegou para poder conversar com eles, chegou, aí Pedro se retirou. Não, Paulo estava lá na reunião. Aí, quando Tiago chegou com alguns gentios, Pedro estava sentado com os gentios. Aí, Pedro largou os gentios sozinho e foi formar um montinho com os judeus, com os ialdinos. Ele ainda estava naquela mentalidade de que os judeus, os ialdinos, era melhor do que os gentios. Ele ainda estava com essa mentalidade. Sendo que em Yalcha não existe judeu, não existe gentio, não existe escravo, não existe mulher, não existe homem. Em Yalcha todos são iguais. Mas eles não estavam entendendo isso, que a lei separava os gentios dos judeus, dos ialdinos. Por isso que está lá até hoje, lá, aquela separação, eles consideram nós como imundo. Os judeus, os ialdinos, eles não consideram nós como pessoas puras, não, perante o Eterno. Então, o que acontece? Ele estava preso na lei de Moisés. Agora, olha o que ele fez aqui para vocês verem o que ele fez com o apóstolo Shaul. Atos, capítulo 21. Aqui, ó. E quase que o apóstolo Shaul caiu na beira. Não caiu que o Eterno permitiu. O Eterno tirou ele lá na última hora, o Eterno tirou ele, o apóstolo Paulo. Mas olha o que Tiago fez com ele. Capítulo 21, versículo 15. Ele diz assim: depois desses dias, tendo-nos preparado, começamos a subir a Yalchalã. Acompanharam-nos alguns dos discípulos de Cesareia e nos levaram à casa de certo Minasson, de Chipre, antigo discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Ao chegarmos a Yalchalã, receberam-nos os irmãos com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago. Aí chegou na casa de Tiago, onde todos os anciões se reuniram. Depois de havê-lo saudado, começou a expor minuciosamente o que o Criador fizera entre os gentios, por seu ministério. Eles, ouvindo, glorificavam ao Criador. Mas depois disseram: tu vês, irmãos, quantos milhares de ialdinos há que abraçaram a fé e todos são zeladores da lei. Agora ele começou a falar. Agora ele começou a falar: estão guardando a lei. Ora, foram informados a teu respeito, que ensina todos os judeus, os ialdinos, que vivem no meio dos gentios, a apostatarem de Moisés. Aí Tiago falou assim: não, ficou sabendo que você está ensinando aí, que é para as pessoas deixarem a lei de Moisés e seguir só a lei do Marcia. Agora ele vai virar e falar para ele: dizendo-lhes que não circuncidem mais seus filhos. Shaul falou: não é preciso nessa circuncisão mais, não. Agora acabou a circuncisão. Larga a lei de Moisés. Aí Tiago agora tem pressão nele. Tiago tem pressão nele. Nem continue a seguir suas tradições. O que fazer? Certamente há de aglomerar-se a multidão ao saberem que chegasse. Faz, pois, o que te vamos dizer. Estão aqui 4 homens que têm a sua promessa a cumprir. Leva-os contigo, purifica-o com eles e encarrega-te das despesas para que possam mandar cortar os cabelos. Assim todos saberão que não existe do que se propala a teu respeito. Falou: vai lá e faz todos esses votos da lei para eles ficarem sabendo que você não falou nada disso. Ó. Mas que andas firme, tu também, na observância da lei. Aí Tiago, mas os religiosos lá, falou: você vai rapar a cabeça, vai fazer os votos da lei, vai para mostrar para esse povo que você ainda continua guardando a lei de Moisés. Não sei se Paulo, por não querer trazer divisão na igreja, concordou com isso aqui, começou a fazer, rapou a cabeça, foi lá, o Eterno não permitiu ele terminar o ritual. Porque o Eterno já tinha separado ele, então o Eterno não permitiu terminar o ritual quando os soldados chegaram e prenderam ele. Então, o que acontece? A lei ela ficou infiltrada no meio deles durante muito tempo, até romper totalmente. Por isso que hoje existe essas religiões, como a Adventista e outras aí, que ainda querem observar a lei de Moisés. Não querem se apartar de Moisés e da lei para nada. Quer pegar toda aquela bagagem da religião e jogar sobre os nossos ombros.
Por isso que existe denominações aí que tem aquele rigor violento na lei ali, ó, colocando lei fardo sobre as pessoas, que e Yauch falou que eles colocam fardo pesado sobre as pessoas, mas eles não querem ajudar nem com o dedo levar. Só põe carga pesada sobre as pessoas. Então, Yauch ele veio para tirar as pessoas desse fardo pesado da lei, transportar para a era da graça e nós ser guiados por meio do seu Espírito. Então, aqui o apóstolo Saul ele começou a cair na deles. Mas aí o Eterno não permitiu. O Eterno foi lá e tirou ele antes que ele completasse aquele ritual ali. Aí depois, lá na frente, Paulo fala assim, ó, se eu tivesse que me gloriar na lei, ninguém poderia gloriar mais do que eu. Ele falou, eu sou filho de fariseu, fui circuncidado no 8º dia, cumpro todos os votos da lei, faço isso, faço aquilo, fazia isso, fazia aquilo outro. Então, eu poderia me gloriar na lei, mas eu considerei tudo como lixo para poder ganhar Yauch Mashiach. Então, o Eterno viu que ele desprendeu da lei todinha, passou a usar ela só como sombra e passou a pregar a graça. Então, a lei, ela para nós é passada. Então, no nosso meio hoje, existem irmãos aí que quer viver como fariseu, quer passar a mensagem da lei para nós, quer que nós segue isso, segue aquilo. Não, se tem algum irmão que quer guardar o sábado lá para agradar o Eterno, e não porque está escrito na lei de Moisés, é igual o apóstolo Saul falou, que faça para o Eterno. Mas os irmãos não querem guardar, então respeita a opinião deles também, porque o apóstolo Paulo falou, uns faz diferença entre dias e dias, outros faz diferença de festa, isso e aquilo outro, mas tudo isso é sombra das coisas que haveriam de vir. Ele falou, tudo já passou. Sombra passou. Se eu estou debaixo de um pé de laranja, estou vendo a sombra da laranja, por que eu não queria pegar a sombra da laranja se eu posso levar a mão e pegar a própria laranja aqui? Então, se eu tenho o Espírito do Eterno para me ensinar, e eu tenho o Novo Testamento, deixado por Yauch, o Novo Testamento, escrito e deixado por ele ali, os apóstolos, para que eu vou deixar a lei do Mashiach para seguir a lei de Moisés? Não posso fazer uma coisa dessa. Uma que senão eu vou estar em adultério. Entendeu? Então fica essa mensagem aí, irmão.